Muito bom dia a todos. Eu queria dizer que estou muito honrado com o convite do meu presidente, Lima Teixeira, a participar desse evento que se revela a cada ano mais denso, mais rico em ideias e muito arguto na observação das transformações da sociedade. Queria cumprimentar o meu querido presidente, sempre presidente Ives Gandra da Silva Martins Filho, filósofo, jurista, também o meu companheiro de mesa, Rodolfo, que cedeu-me o espaço para começar esse painel, mas certamente para ganho de todos os presentes, porque ele é um expositor muito mais brilhante que eu, muito mais... ele domina a arte do teatro. As técnicas do teatro ele domina como ninguém. Até eu fiz teatro no tempo da faculdade, nos velhos tempos da Casa Amarela de Santos. Cumprimento os ministros do TST presentes, os desembargadores, cumprimento os advogados, os estudantes, meus colegas de escritório que estão aqui presentes. E gostaria de dizer que, quando eu vinha chegando, depois de assistir ontem às palestras do Aguiar, as que desenvolveram esse tema das novas tecnologias e tudo, quando vim para cá, eu tive a seguinte ideia: eu vou renunciar à minha palestra. Vou desistir, vou confessar de público que eu não tenho mais nada para dizer. Mas, quando eu cheguei aqui, uma voz me disse: não faça isso. Vá e diga alguma coisa. Então, eu confesso que quase cometi o crime de abstenção, de omissão, mas achei que talvez tivesse alguma coisa a oferecer de novo dentro desta vastidão de informações que nós recebemos. E eu começo dizendo que tudo que se disse aqui revela que a lógica econômica está comandando as mudanças no mercado de trabalho. Todos têm interesse em participar dessa revolução tecnológica e se integrar ao grande mundo, grande mercado mundial, como plataforma de desenvolvimento e desenvolvimento econômico que pode levar ao progresso social. Embora a realidade não esteja ainda muito promissora nesse aspecto. A equação política parece ser tecnologia como pressuposto do desenvolvimento econômico e esse, por sua vez, levando ao progresso social. Quem não tem tecnologia, quem não produz, quem não adquire a tecnologia, se condena à exclusão. E os fenômenos que essas revoluções tecnológicas produzem são todos conhecidos. Há um deslocamento de atividades do campo para as cidades, crescimento exponencial dos serviços, o aumento da exigência de qualificação profissional, mais mulheres no mundo do trabalho, dificuldade de trabalho para os menos qualificados, desemprego dos jovens e dificuldade também para idosos, para gestantes, para aqueles que têm dificuldades pessoais para se inserir no mercado. Então, nós estamos diante de um processo que já se falava há 30 anos. Néstor de Bueno dizia que estamos diante de um processo irreversível de desemprego estrutural. O teletrabalho é um dado essencial da nossa economia.
E não se resume, evidentemente, a trabalho em domicílio, ou trabalho em estações, ou em ateliê, ou em outras formas. É muito mais amplo do que o trabalho a domicílio, que é tratado na Convenção 177 da OIT, que pressupõe sempre uma relação de emprego em local que se desenvolve o trabalho, em local escolhido pelo empregado. Então, diz, uma persona realiza em seu domicílio ou em outros locales que escoja a cambio de uma remuneração e com el fin de elaborar un producto y prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quien proporcione el equipo, los materiales y otros elementos. A uberização se caracteriza como uma forma extrema de teletrabalho. Deslocamento do poder econômico e da propriedade dos meios de produção para plataformas. Isso provoca uma desestruturação das fronteiras do tempo e do espaço, como diz Domênico De Masi. Plataformas são fontes de trabalho para milhões de pessoas no fornecimento de bens, serviços em escala nacional e internacional. Servem para exportar trabalho e para controlar, inclusive, fluxos migratórios. Desagregam, na verdade, a atividade laboral e flexibilizam o emprego ou os contratos típicos. Então, na economia do conhecimento, trabalha-se em casa, no hotel, no café, no avião, além da pressão que se tem por competir diretamente com teletrabalhadores nacionais ou estrangeiros, espera-se também que o trabalhador produza ideias e conteúdos nesse novo mundo que nós podemos chamar de um mundo sem fronteiras. As estatísticas, inclusive, apontam que mais da metade consideram o trabalho em casa tão ou mais produtivo do que no escritório. E mais de 60% realizam algum trabalho em casa. Quem aqui não trabalha em sua residência, de alguma forma, em algum momento do dia? Então, o teletrabalho traz muitos aspectos positivos, evidentemente. Liberdade de jornada, de horário, menor deslocamento físico, redução do custo do transporte, combustível, benefícios ambientais pela menor utilização de rodovias e vias públicas, flexibilidade, interessante, e adaptação do trabalho ao ritmo do trabalhador, ao contrário do sistema fordista. Vida familiar mais rica e intensa, o professor Nelson Manrich falava hoje exatamente do lado humano a face humana que temos que desenvolver. Redução do custo da empresa com instalações, aumento da produtividade, trabalho em tempo real, sem limites geográficos. Enfim, esses são alguns pontos positivos, mas também há os pontos negativos. Isolamento social do trabalhador, perda do sentimento de pertencer a uma comunidade, dificuldade de ação coletiva, de ação sindical, menor oportunidade de promoção ou de ascensão, promiscuidade, às vezes, entre trabalho e família. Tem um vídeo que circulou em 2017, que foi citado até num artigo do Rafael Miziara, de um americano que estava dando uma entrevista em sua casa para a BBC, não é? E viu sua pequena filha entrar no recinto, que causou enorme embaraço e confusão na transmissão ao vivo da entrevista. Outro aspecto é a dificuldade de manutenção de segredos, que são cada vez mais um ativo fundamental nas empresas. Novas doenças do trabalho podem ser
perfeitamente detectadas, identificadas. E um custo maior para o trabalhador, em termos de equipamentos, luz, água, telefone, internet, materiais, etc. Então, meus amigos, o que antes parecia ficção científica se tornou tão real que está literalmente na palma das nossas mãos. A boa e velha subordinação jurídica apresenta matizes que resultam em subordinações diversas, porque o teletrabalho, ele transfigura, reduz e até pode eliminar a dependência. Eu diria que entre a autonomia e a subordinação há um espaço com uns 50 tons de cinza. Então, a ordem do chefe é substituída pela ordem tecnológica, com diluição do choque hierárquico, típico da gestão tradicional. Então, essa constatação desnorteia a ideia de hierarquia, lugar, jornada. Mas, como tudo, né, tem um outro lado. Plataformas podem criar também uma telesubordinação, uma teledisponibilidade, em certos sistemas que estabelecem conexão permanente. Descansos e horas de atividade são determinados e fiscalizados com sinais de relação de emprego, de subordinação. Até se fala num direito à desconexão. Decisões judiciais, inclusive, proíbem instalar rastreadores GPS em telefones celulares, justamente para assegurar esse direito à desconexão. Então, eu diria que é temerário afirmar-se que, como verdade absoluta, né, que o teletrabalho necessariamente extingue ou diminui a subordinação. Mas eu não posso negar que o regime de autonomia é o que predomina nessas relações. Teletrabalhadores, hoje em dia, por isso mesmo, que trabalham em regime de autonomia, que são precários, que são informais, estão organizando associações na sua defesa. Eu estive agora em Córdoba, no Congresso Regional Americano, e tomei conhecimento de uma confederação dos trabalhadores da economia popular, que reúne cerca de 5 milhões de precários e informais. No Brasil, nós já temos em Brasília o Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transporte Individual, Privado, por aplicativos, que é filiado à CUT. Surgiu para, diz no site, para conquistar direitos e se defender contra ameaças e violências causadas pelo retrocesso e o pensamento conservador. Oferece assessoria jurídica, convênio para curso superior com desconto, check-up, assessoria jurídica, já tinha falado, informações sobre mecânica e pequenos consertos em pontos de espera no aeroporto de Brasília. Isso faz a gente pensar que realmente a sociedade vai se mobilizar, porque não é possível se pensar em progresso científico e técnico sem estar acompanhado de progresso moral, como dizia Norberto Bobbio há muitos anos. Então, para a tecnologia gerar progresso social e moral, temos que ter um controle da sociedade através de instituições estatais e também de grupos organizados. Não se pode aceitar esse brutal aumento de produtividade que continua a destruir empregos e criar marginais da chamada sociedade salarial. Então, nesse momento, o que nós podemos ver? Todos somos consumidores, nós estamos ganhando com isso. Pela simplificação das nossas vidas, redução do custo, ganham os detentores do capital intelectual, ganham os investidores
E quem perde? Perdem os trabalhadores, que somos também todos nós. Então, é preciso que nós criemos normas jurídicas que humanizem e controlem esse processo de transformação. O direito, também é uma lição de Bobbio, é instrumento de direção da sociedade, não estando atrelado apenas a uma ética de resultados. É preciso que nós retomemos uma ética dos conceitos também, de valores. E eu parto para reflexões finais, dizendo o seguinte, que o teletrabalho está gerando desemprego, subemprego, massivo, exclusão. Há o risco de desaparecerem metade dos empregos dos Estados Unidos no período de 20 anos. Esses são números que mudam de um para outro, mas, basicamente, as visões são sempre apocalípticas a esse respeito. No âmbito da OCDE, que reúne os 20 países mais ricos, né, se diz que vai haver uma queda de 57% de perda de empregos. Na Índia e na China, se diz que 69% na China e 77% na Índia, operadores de telefones cairão para metade até 2024. Caixas e motoristas devem desaparecer nos próximos 10 anos. E aí eu me lembro daquela pergunta que fez a filósofa francesa Dominique Méda. Ela perguntou assim, seria o trabalho apenas uma invenção recente da humanidade, estando destinado a se tornar obsoleto? Aí, um outro francês, que é Thomas Piketty, ele diz que a substituição do Estado e da democracia pela hegemonia do capital financeiro leva à deterioração ambiental e ao aumento das desigualdades. Mas, ao mesmo tempo, Piketty ele vê uma oportunidade de transformação da sociedade, podendo gerar modelos autogestionários ou cogestionários em empresas de economia social para um novo pacto social e ambiental. Podemos imaginar, assim, paradigmas alternativos. Eu poderia pensar em participação maior dos trabalhadores na gestão, acionariado do trabalho, empresas recuperadas e geridas por trabalhadores, uma economia social solidária com as cooperativas de crédito, de consumo, etc., e tecnologias verdes que preservem o ambiente. Enfim, nós estamos divididos entre tecno-otimistas e tecno-pessimistas. A informalidade aumenta, a sindicalização diminui, se mobilizam os descontentes e os perdedores, surge uma nova classe social chamada precariado, e nós teremos que pensar, então, em formas contratuais, direitos mínimos que se apliquem a todos os que trabalham, independentemente de ser subordinado e permanente o trabalho. Programas de renda mínima, inclusive, estímulo à economia solidária, são mecanismos que talvez tenham que ser adotados para nós possamos chegar. Enfim, acho que eu encerro, para respeitar rigorosamente o nosso tempo. Nós precisamos garantir o direito de sindicalização e negociação coletiva para esses trabalhadores. Temos que ressignificar o valor do trabalho e temos que pensar que o mundo vai se transformar num mundo de empresas que oferecem produtos e serviços complementados por plataformas que administram o fornecimento, envolvendo trabalhadores e consumidores. São 4 pontas. Eu até me faria a dizer que talvez no futuro não tenhamos nem empregadores nem empregados. Vamos ser todos consumidores. Tem o consumidor, tem a figura do consumidor trabalhador, que é aquele que tem que ir ao banco, tem que atuar sozinho, aquele que vai à loja de roupas e tem que procurar as roupas. Ou seja, o consumidor é um trabalhador. E nós temos também o trabalhador consumidor, ou seja, aquele que vai buscar no mercado, ele é um consumidor dos serviços que são oferecidos no mercado. Então, nós estamos vendo assim,
o entrelaçamento em que nós todos, talvez, venhamos um dia a ser consumidores. Então, é um quadro que vem sendo tratado. A OIT divulgou um relatório que foi publicado, inclusive, este ano, e que o nosso confrade Ney Maranhão fez um estudo sobre ele, sobre o que se pode desejar para a humanidade, quais são as medidas que devem ser tomadas, como aprendizagem, fundos setoriais de educação, programas de emprego, apoio aos idosos, enfim, várias medidas que eu não teria tempo aqui de esclarecer, mas que fazem parte de um relatório da OIT deste ano, de 2009. E, com isto, eu encerro a minha participação dizendo que, talvez, o mundo precise de uma nova primavera, uma primavera em que nós possamos pensar na humanização da condição humana, da condição do homem, no reconhecimento de um patamar mínimo de direitos humanos que serão aplicáveis a todos aqueles que trabalham e não fique circunscrito a uma pequena minoria e cada vez menor minoria daqueles que têm o emprego formal. Muito grato pela atenção de todos. Eu queria apenas fazer 2 breves comentários. Um que eu não fiz no começo, dizendo que o professor Robortella hoje compõe um dos subgrupos do grupo de altos estudos de direito do trabalho no âmbito do Ministério da Economia, para fazer aquela sintonia fina em relação à reforma trabalhista de 2017 e promover a reforma sindical deste ano, do ano que vem. E, na última reunião que tivemos, eu coordeno o grupo de Direito do Trabalho, aqui está também o ministro Alexandre Agra Belmonte, que faz parte, a doutora Sônia Mascaro Nascimento, também, que o compõe. Nós temos avançado bastante, nós fazemos reuniões de 15 em 15 dias, fazendo esse pente fino na CLT, para fazer também o ajuste de alguns temas que ainda ficaram um pouco polêmicos da reforma passada. Mas o interessante, quando fiz parte, nessa semana que termina, da reunião só dos coordenadores e vendo o trabalho do grupo do professor Robortella, me sinto muito animado a ver a seriedade e a profundidade dos trabalhos que estão sendo coordenados no grupo dele pelo professor Hélio Zilberstein. E o mais interessante é que até o dia 4 de novembro, todos os grupos têm que estar com os seus textos prontos e vão ser submetidos à consulta pública. Significa que maior transparência, maior democracia na possibilidade de sugestões de todos os segmentos, eu estou para ver. Tanto que, depois dessa consulta pública, aproveitando as sugestões num texto que vai ser disponibilizado para toda a sociedade, que o Ministério da Economia enviará ao Congresso Nacional, que aí é que decidirá se vai adotar essa ou aquela filosofia. E também queria só, em relação ao tema concreto, muito bem colocado, eu discordo absolutamente do professor Robortella, que não teria nada a nos trazer aqui de observações, de análise. Uma das coisas que mais nos tem chamado a atenção em relação ao teletrabalho é exatamente a capilarização dessa forma de organização do trabalho humano. Dizia o livro do Mundo Plano, em que o que é possível digitalizar, é possível terceirizar, é possível fazer em qualquer lugar do mundo, realizar esse trabalho. E o que mais nos impressiona é ver que, na prática, todas essas desvantagens que o professor Robortella colocou, de alijar o trabalhador do seu ambiente de trabalho, nós vemos muitas vezes isso. Você perde um pouco o contato com os colegas, perde um pouco o contato das últimas modificações, dos últimos avanços do seu ambiente de trabalho. Mas esse teletrabalho, ele interessa muito ao próprio trabalhador mais do que à instituição a qual ele serve.
Quantas vezes eu vejo no próprio Tribunal Superior do Trabalho, em que nós temos regulamentado o teletrabalho, na verdade, é feito por aqueles que têm interesse de deslocamento, eventualmente não está em Brasília, está em outras cidades, e continuar ligado à sua instituição. E tive notícia recentemente que uma dessas instituições públicas, da administração direta, praticamente está deixando um imóvel alugado, a sua sede, por esvaziamento de servidores. Praticamente todos hoje estão funcionando em teletrabalho. Portanto, nós precisamos pensar muito bem na forma de regulamentar, de tal maneira que seja possível a exigência de uma certa presença do trabalhador para não ficar tão separado do seu local de trabalho. Então, queria parabenizar o professor Robortella, dizer que Sua Excelência está já liberado para voo, né, e agradecer toda a sua participação nesse congresso. Muito obrigado.